a palavra profética, que é a sua palavra recheada do Espírito, para dar direção às igrejas. Obrigado porque aqui em Belo Horizonte a tua igreja tem avançado nesse encargo. Senhor, e nós rogamos para que todos os irmãos, nenhum sequer, fique de fora da presente verdade, mas tenham o prazer de ruminar, de comer, recomer, desfrutar ao máximo da palavra que o Senhor tem trazido a nós toda semana, através dos seus servos que têm sido fiéis em replicar a sua palavra no sentimento do Espírito, para que as igrejas avancem na propagação do Evangelho do Reino, tomando toda a terra habitada, enviando porções para que o seu reino seja confirmado em toda a terra. Esse é o nosso rogo, Senhor. Leva-nos a continuar sendo fiéis à presente verdade, à palavra profética, sendo fiéis também nas ofertas, sendo fiéis também nas saídas para visitar as pessoas, quer em torno da nossa casa e até os lugares mais longínquos. Que a sua boa mão continue sustentando-nos nesse ministério para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus. Amém? Os irmãos todos ficaram alegres essa semana? Quantos ganharam realmente a revelação da perfeita, a real, a verdadeira unidade entre o Pai e o Filho? Quantos? Todos receberam? Eu sinto que eu preciso continuar orando e escavando esses 4 capítulos. Amém? Porque o Senhor falou para os 11, nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Já não tinha mais o traidor, graças a Deus. Mas essa palavra também é uma vacina para nós não sermos traidores. Vivemos a vida da igreja, precisamos ter um coração tratado todo dia, porque senão o diabo pode se ir andar e arrastar alguns de nós para sermos como Judas. Por trás negamos o Senhor, por trás entregamos o Senhor. Entregar o Senhor hoje, irmãos, é entregar a igreja, questionar a igreja, criticar a igreja, certo? Quando eu falo igreja, eu falo do cerne da vida da igreja, onde está o fluir do rio da água da vida, para expandir para todos os filhos de Deus que estão espalhados na cidade. Tem um cerne, tem um ponto central, tem um âmago que nós vimos essa semana, é onde Cristo encabeça um grupo de crentes na sua autoridade, e ele pode passar por meio desses crentes que estão em unidade, unanimidade, estão comprometidos, amém? Estão engajados, estão focados e ainda estão colimados, amém? Na mesma onda. Senhor Jesus, o Espírito flui para cá, a igreja avança. O Espírito flui para cá, a igreja avança. Graças a Deus. Fique vivendo a vida da igreja, esvazie o seu caminhãozinho, porque uma guinada, seu caminhãozinho pode tombar. Senhor Jesus, então é melhor a gente se esvaziar todo dia, amém? Para nós fazermos o zigue-zague com o Espírito. E aí a igreja assim vai e vai bem, amém, irmãos? Senhor Jesus. Então nós ganhamos essa semana, principalmente no capítulo 14, só vou citar. O Senhor Jesus mostrou quem é Ele, mostrou quem o enviou, mostrou que o Pai está nele, mostrou para aqueles que duvidaram, como Tomé, como Felipe, questionaram o caminho, questionaram o Pai, não estavam satisfeitos com o Senhor Jesus, irmãos. Esse é o problema. Tem Jesus, mas não está satisfeito, fica especulando. Senhor, mostra-nos o caminho. Senhor, cadê o Pai? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Irmãos, o dia que você ouviu o Evangelho e deu atenção mesmo, e foi movido no seu coração, se quebrantou e resolveu fazer a oração confessando a Jesus como seu Salvador e Senhor, entrou o descanso. Você foi liberto. Pelo menos eu fui liberto. Jesus mudou a minha história naquela noite. Nunca mais eu fui o mesmo. Ele me capturou.
E me introduziu onde? É o que estamos ouvindo no Pai. Nos introduziu numa esfera, numa dimensão espiritual, onde Deus está. A questão é que no dia a dia, onde eu estou? Ainda insistindo em viver nessa esfera cartesiana, né? No mundo cartesiano, nessa dimensão tridimensional que temos aprendido, insistindo em pôr a mente, ficar calculando, fazendo as coisas, preso nas coisas da terra, né? Abraçando as coisas da terra, agarrando, né? criando projetos, né? Assim, patrimônios, uma série de coisas. Amanhã o Senhor te arranca, e aí? Te tira da terra, te leva para o seio de Abraão, e Abraão está de braços abertos para receber qualquer um de nós, mas eu não quero ir para lá, quero ser arrebatado vivo. Você quer ou não quer ser arrebatado vivo? Irmãos, por esses anos todos, sempre ouvi algum irmão ou irmã falar assim: eu já estou cansado dessa vida. Mas espere aí, você está onde? Está nessa vida ou está em Jesus? Se eu estou em Jesus, eu estou na vida espiritual, celestial, na vida eterna, na vida indestrutível, na vida imbatível, na vida incorruptível, a vida eterna. Essa vida é o próprio Deus. E Tomé e Filipe, meu Deus, a incredulidade, esse é o nosso problema, irmãos. O Senhor gastou com os 11 o capítulo 14. Depois entrou no 15 e falou assim: outra coisa, eu sou a videira verdadeira, vocês estão ligados a mim como ramos, e é para serem frutíferos. Amém? E depois o Senhor ainda mostrou no capítulo 15 a questão da rejeição, muitos o rejeitando e tal, que eles seriam rejeitados também. O Senhor mostrou a questão da obra que ele fazia, o capítulo 14, no 15 também, questionaram a obra. O Senhor falou assim: a obra que eu faço não sou eu, Jesus, homem. Quem faz essa obra é o Pai que está em mim. Quando eu ando, é o Pai andando. Quando eu falo, é o Pai falando. Quando eu toco, quando eu abro os olhos de alguém, é o Pai que está fazendo. Quando eu falo, é Deus falando. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu sinto assim, isso é, né, minha experiência. É melhor eu ficar sentadinho aqui, desfrutando a igreja, cantar, bendizer ao Senhor, louvar, traz uma palavra. E aí eu vejo o Espírito fluindo. E no partir do pão, na mesa do Senhor, contemplar o Senhor e agradecer a Ele. Até mesmo pedir perdão a todo instante: Senhor, me perdoa. Eu ainda não fui transformado, tenha misericórdia de mim. O Senhor ainda precisa trabalhar muito em mim. Senhor, mas leva-me a permanecer, a sustentar esse encargo que o Senhor nos deu, segurar, entende? Abrir mão de outras coisas e sustentar esse encargo e avançar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, capítulo 16, o Senhor mostrou o Espírito da verdade viria, né? Que ele precisava ir para poder enviar o Espírito. Eu enviarei para estar convosco. O mundo não pode receber porque não vê, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Não era Jesus que dormia e comia com eles? 3 anos e meio. E depois ele diz: e estará em vós. Ou seja, o Senhor precisava passar pela morte e ressurreição, para na ressurreição, mudando de forma, sendo transmutado agora como o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que é o outro Consolador. Ele precisava ir ao Pai para apresentar ao Pai a sua humanidade. Agora, quando eu falo Pai, eu falo ao Deus Criador. O Pai está nele, certo? Mas a habitação dele eterna é na dimensão onde ele é, não é? Então ele precisava ser entronizado na glória e ser glorificado. Então tudo recebeu. Como homem, ele está à destra do Pai, como homem. Mas ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, João capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3,
Nós temos que lembrar Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, e várias passagens onde Ele que é a palavra, que é o verbo, que tornou-se carne, tudo foi feito por meio dele, sem Ele nada que foi feito se fez, Ele é que sustenta o universo, não é isso? Nós cremos, a palavra diz, Hebreus, Paulo diz, nós cremos que pela sua palavra de poder Ele criou o universo. E por um lado o universo está na mão de Deus assim, ó. Os especuladores ficam especulando tudo que há no universo, tudo que é invisível. Aí Deus fala, vocês são tolos demais, venham a mim. Vocês devem vir a mim. Que fica analisando, né? Anos e séculos e décadas, analisando, morre e não consegue chegar a lugar nenhum. Graças a Deus, irmãos. Nós estamos no eterno. Estamos em Deus, fomos transferidos para dentro dele. E Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, 4, fala que nós morremos com Jesus e que se morremos nós devemos buscar as coisas do alto. Se ressuscitamos com Jesus, pensar nas coisas do alto, não na questão da terra, deixar de ficar conjecturando as coisas da terra. Temos que trabalhar sim, ganhar dinheiro e muito. Mas eu falo com você, não fica matutando muito não, porque quando você está no Espírito, sabe o que acontece? A intuição, que é a parte essencial do seu espírito, a luz vem e a direção, a palavra vem. Faça isso. Irmão, rapidinho você resolve uma questão, ganha um bom dinheiro e fala assim, obrigado Senhor. E vai na caixa de gasofilácio e deposita aquilo que Deus pôs no seu coração. Isso não é maravilhoso? Eu conheço muitos irmãos que vivem assim. Eles vivem na comunhão com o Senhor para ver como solucionar tal questão. E não ficam arrazoando não, eles usam a mente no Espírito, sempre aguardando a luz do Senhor. A luz vem e rápido Ele resolve a questão. Irmãos, Deus é sábio, amém? É isso que desfrutamos. Aí no capítulo 16, ainda lembro, né? Nós lemos isso ontem. Capítulo 16, o Senhor falou assim, o Senhor falava com eles através de figuras, comparações, né? No versículo 25 em diante, do capítulo 16, o Senhor fala assim, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Até aqui eles estavam ainda cheios de dúvida. Usava a mente, estava com o Senhor, só tocar, Tu és o Pai, amém. Estamos guardados, estamos em Ti. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. E ele já tinha falado isso antes, no capítulo 16. O que me ama é o que ouve as minhas palavras e as guarda. E meu Pai o amará, e viremos e faremos dele. Não é isso? O Senhor se desgastou muito com esses 11. Mas o Senhor tinha esperança nos 11, é igual a você e a mim. O Senhor tem esperança em nós, não tem? Ele insiste conosco. Aí ele diz assim, ó, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim de onde? Eu vim da parte de Deus. Nós já ganhamos a interpretação desse da parte de. Da parte de significa de com. Ou seja, ele veio da parte de Deus, mas não veio só, ele veio com Deus. Amém? Por isso o Senhor está insistindo em mostrar para eles, Felipe, olha para mim, quem vê a mim, vê. Porque eu e o Pai somos, não tem como separar. Eles habitam e coinerem simultaneamente, não tem como separar. Essa palavra é difícil, né? Mas é essa palavra que nós aprendemos. A coinerência e a coexistência do Pai no Filho. Não tem como separar. Alguns até falam, você tem aqui um café com leite. Tenta separar. Hoje, quimicamente, talvez consigam separar, mas misturou. Agora é um só. Mas é o quê? Você nunca vai falar assim, eu estou tomando um café. Você fala, estou tomando um café com leite, não é? Ou estou tomando leite. Não, está escuro. Não, então tem um café com leite, ou um chá com leite, não é? Então, veja bem, nós vimos também que é uma questão de usar a fé. Se lembram de Hebreus capítulo 11, que nós lemos essa semana?
capítulo 11 fala que a fé é a certeza de coisas esperadas, versículo 1, não é? E a convicção de fatos que se não veem. Nós vimos que essa palavra convicção, não é? É na verdade é a substantificação de fatos que se não veem. Ou seja, os fatos espirituais eu não vejo, mas eu os absorvo para dentro de mim por meio da fé. Aí elas são substantificadas em mim, mas por meio de quê? Da palavra. Sem a palavra, Deus não tem como trabalhar em nós e nem nos constituir. Por isso que nós insistimos, irmãos, leiam a Bíblia. Se você tem tempo ou não, leia a Bíblia. Desculpe a palavra. Você tem tempo de ficar sentado no seu banheiro, né? Que é de luxo, não é como em alguns lugares. Então você tem o prazer de ficar sentado no banheiro. Leia a Bíblia no banheiro. Desfrute o Senhor. Porque às vezes você não tem tempo no quarto, já cai na cama e vai apagar. Alguns conseguem ler até vir o sono, muito bom. Tem outros que acordam de madrugada, se ajoelham à beira da cama e leem. Oram, não é assim? Tem outros que têm tempo, está de ônibus, né? E está lendo Bíblia, está lendo livros. Ou seja, em todo tempo, você que administra as 24 horas, o uso delas, aí você deve reservar um tempo para ler Bíblia, tomar a Bíblia em oração, reservar um tempo para ler um livro, desfrutar um livro. Como eu sempre contava a alguns irmãos na igreja, em algumas igrejas, eles têm o prazer de ler, ninguém rouba isso deles, ler. Então, irmãos, quanto mais lemos, mais luz, mais consistência da palavra ganhamos, aí mais a fé é substantificada em nossa fé. Amém? Amém? Aí às vezes o Senhor fala com você, ora por alguém, ou fica te lembrando de alguém. É para você contatá-lo, orar por ele e até visitá-lo, não é? Seja uma pessoa, seja uma família, ou seja em outra cidade, como nós fizemos agora. Embora a gente nós tiramos, vou resumir aqui, nós tiramos para o norte de Minas, estamos vinculados aqui em BH. Para o norte de Minas nós tiramos de 3 em 3 meses, mais ou menos, ou se houver uma outra oportunidade, para visitar o norte de Minas. Desde 93, desde que o Expo Livre esteve em Montes Claros, fomos conhecer o norte de Minas. Região seca, árida. E o que nos assustou agora, irmãos, que viajando para o norte de Minas, muita chuva e muito verde, muita água. Deus fez uma mudança, né? Os rios estão cheios. O Rio São Francisco chegou a crescer 4 metros, quase 5 metros. A ponto do barco Guimarães, né? Benjamin Guimarães, que é o único barco a vapor no mundo. Até hoje funciona. Ele foi elevado na beira do rio, ali em Pirapora, e os caras contando para nós que é a alegria deles, porque eles, né, são ribeirinhos e alguns são barqueiros, né? Então, veja bem, águas no norte de Minas, sinal de vida, sinal de bênção. Então nós partimos para lá. E sempre a gente passa para a igreja, né? Às vezes não passei dessa vez para o aviso da igreja. Mas na comunhão nós estamos juntos, 14, comunhão, estamos indo. E aí os irmãos oram nos abençoando. E graças a Deus foi uma viagem debaixo de chuva. Alguns lugares tem buracos, mas Deus nos dá graça para não perder um pneu sequer. Rodamos ali cerca de 1.500 a 2.000 quilômetros. E outra coisa, eu não peço dinheiro nem para a obra, nem para a igreja, para eu queimar em combustível por aí ou algumas necessidades. Mas Deus é fiel. Nós estávamos na fazenda do irmão João Felício e a irmã Débora, domingo, almoçando com eles, tendo comunhão. Aí nessa comunhão eles ficam perguntando como é que está a viagem e tal. Falei que com base na igreja em Belo Horizonte, Uerlandes, igreja em Ribeirão das Neves, nós estamos em comunhão, então a igreja ora, os irmãos são alegres, os irmãos ofertam.
Ela falou assim, me dá a conta agora que eu quero contribuir. Está vendo, irmãos? Eu sou da presbiteriana, mas desde 2007 que eu cuido dessa família. E esse irmão, ele já foi um pró-reitor na Unimontes, na Universidade de Montes Claros, que é famosa, né? Ela tem um conceito, né, no Brasil. Vem gente de vários lugares para estudar. E ele é professor de medicina para estagiários que estão para decidir em qual especialidade, né, fazer. Eles amam a comunhão conosco. Sempre adquiriram livros conosco, leem. E assim, irmãos, nós temos vários irmãos com esse perfil no norte de Minas, que amam a comunhão, amam receber os livros. Então, a nossa base é Montes Claros. Graças a Deus alugaram um bom imóvel agora. Vamos fazer um espaço Bucafé. E vamos ter conferência agora em março, lá para a micro-região do norte de Minas. Vamos levar uma van daqui, com alguns irmãos daqui, 7 Lagoas, para Montes Claros. Amém? Os que não conhecem, né, nós vamos ter comunhão para irem conhecer a terra seca, né, árida. Mas assim, Montes Claros tem 410 mil habitantes. O Rubens está sempre lá, ele gosta de ir lá. Ué. Ele vai lá ver o filho, ver o neto, ver a nora. Aí fica lá uma semana, né, Rubens? É gostoso. Graças a Deus que Deus nos deu essa porção, né? O norte de Minas está distante. Nós fomos até Monte Azul, que está 700 quilômetros mais ou menos daqui. Temos ali 2 famílias. Em Porteria nós temos ali um homem rico, né? Assim, mas é honesto, muito generoso e é um líder no meio cristão. E ele também é político, né? Nós não entramos nisso aí não, mas nós sempre estamos ali, dormimos na casa dele e apacentamos a família dele, em Porteirinha. Aí Janaúba, nós temos uma boa comunhão, ali tem a igreja também. E nós temos várias famílias que nós já suprimos desde 2007, todo ano. 3, 4 vezes por ano nós estamos ali suprindo, levando livro, tendo comunhão, reunindo. Gostoso demais. E agora que uma irmã falou assim, eu tenho uma família grande, alguns são crentes, a gente já cuida dessa irmã. Eles têm um depósito de material de construção. Lá em lá em Itacarambi, na beira do rio, depois de Januária. Falou assim, agora da próxima iremos lá. E temos também em Januária um grupo de irmãos que tem desfrutado. Era um irmão que foi um dos líderes da igreja, mas teve uma desavença ali. Alguns se dispersaram, mas esse irmão voltou para onde ele congregava. O primo dele investiu nele, então hoje ele cuida de 120 irmãos. Toda vez que nós estamos ali, estamos na comunhão com ele, família dele. Ele já esteve por aqui em conferência e ele falou conosco dessa vez, irmãos, não me abandonem. A minha base é a vida da igreja. Tudo que eu tenho, que eu aprendi, foi a vida da igreja. E tudo que eu ensino é a vida da igreja. E a gente tem realmente contato com todos esses irmãos, que tem uma casa ali no fundo, na periferia, que é um lugar de oração. Todo dia, o dia inteiro, tem gente entrando e saindo para orar. E ainda toda meia-noite, 11 horas, meia-noite, eles vão para um montinho orar. Toda noite. Os que podem sair das escolas e vão para lá. É isso que nós temos, irmãos. Irmãos que amam o Senhor e amam a vida da igreja. Certo? Amam essa comunhão. Que a vida da igreja é uma vida de comunhão. Não é? Você não se isola. Eu sou espiritual, como nós vimos essa semana. Eu fico lá no meu canto, não preciso dos irmãos, não preciso da igreja. Tem alguns que falam isso. Não, eu preciso da igreja, você precisa da igreja. É onde nós somos guardados, somos transformados. Amém? Amém? Senhor Jesus. E depois estivemos também em São Francisco. Nós temos ali 5 irmãos reunindo, né? Sempre pegam, ele passa por aqui, pega livros. A gente deixa livros com ele, tem muita comunhão ali, dormimos ali. Muito gostoso a comunhão, certo? Aí depois nós partimos de Montes Claros, que é a nossa base, tivemos boas comunhões ali. Passamos o dia inteiro, domingo, partindo pão, pregando o evangelho, visitando e comunhão de casais, foi muito bom. Depois partimos para Pirapora, a igreja está ali, os irmãos estão alegres, eles usam o espaço Bucafé da quarta-feira, só as irmãs, o dia inteiro para abençoar as pessoas na rua, que é uma avenida, orar por elas e ter comunhão. Muito bom. E os jovens têm o Avança Jovem, eles estão saindo, praticando a comportagem, né, dinâmica. Os irmãos estão alegres, irmãos, no norte de Minas.
E Várzea da Palma, os irmãos têm caminhado, a igreja ali, tem sido boa comunhão. Então, nós passamos em 8 cidades, dessa vez, em 8 dias. Muito bom, boa comunhão, voltamos cheios de expectativa e cheios de alegria. Amém? E o mês que vem, então, nós teremos a conferência, depois que voltarmos da estância, para atualizar as igrejas mais distantes, onde menos irmãos têm o privilégio de ir para a estância, por ser longe, por questão financeira também. Amém? Então é isso que eu passo para os irmãos, agradecendo a igreja para manter firme nesse encargo, suprindo em todas as necessidades. Amém? Além de praticar a vida da igreja aqui, que tem sido gostosa, saídas, contatar as pessoas, e vamos avançar dentro dessa palavra, irmão. Amém? Como nós aprendemos em João 17, o Senhor orou para que nós nos firmarmos na unidade. Que essa unidade é do Pai, não tem problema nenhum com Deus. Deus não conhece o negativo, Ele sempre foi o positivo, a verdade. Então, nós hoje estamos centrados nele, na verdade. Então não tem nada, não tem assunto negativo no nosso meio, não tem nada, amém? Jesus é o Senhor. Irmãos,